Pessoal, eu vou fazer uma apresentação dessa planilha para vocês verem como que ela funciona, mas quando vocês fizerem a aquisição dessa planilha, vai ter aulas explicando sobre cada aba aqui detalhadamente para vocês saberem como que utiliza ela da melhor forma possível, tá? Mas vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem o funcionamento dela. Então, um ponto importante, nessa primeira aba é onde é feita a apresentação da planilha, e o mais importante, o que está em amarelo é onde vocês podem preencher e editar os campos, tá? E o que está em verde são os resultados. Mas os únicos campos que vocês podem mexer é o que está em amarelo. Os outros vocês não podem mexer para não desconfigurar a planilha, beleza? Então vamos começar aqui, por exemplo, calculando quantidade de concreto. Vou usar como exemplo aí para vocês. Imagina que essa estaca tenha 5 metros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro. Nesse exemplo são 4 estacas. Então olha só que simples. Coloco o diâmetro, a profundidade e a quantidade. Então ela já calcula para você o volume com acréscimo de 10% quando você for pedir em concreteira, considerando perda. Um outro exemplo aqui, a viga baldrame. Você tem aqui 40 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Nesse ambiente, como ele é 5 por 5, então vamos lá. Ó. 5 metros por 5 já deu 10, 15, 20. Então, olha que simples. Você vai colocar aqui a largura. Né? Então, eu vou zerar aqui para vocês verem ela funcionando. Ó, 20 centímetros de largura, 40 de altura. E o comprimento, o perímetro lá deu 20 metros. Então, ele calcula automático, tá? Um ponto aqui importante, pessoal, assim, igual aqui o consumo de bloco de coroamento, né, de concreto. Aqui está tudo em metro. E vamos imaginar que você tem a medida em centímetro. Eu deixei aqui uma tabelinha que faz a conversão para vocês. Então, imagina lá, 60 centímetros, ele já converte também para auxiliar você e facilitar o seu uso. Então, tem aqui a questão das lajes, você pode preencher com as dimensões do ambiente ou colocar a metragem total aqui, a espessura ela já calcula, o consumo de litros de concreto por metro quadrado que o fornecedor ele geralmente fornece, né? Já vem na tabelinha aqui da laje treliçada, por exemplo, o consumo por metro quadrado. Então aqui ele já faz esses cálculos aí para você automático. Mesma coisa, se você for medir ali um ambiente específico, você tem as medidas, ou se for uma casa ali, você já tem a metragem total de laje, ela faz, por exemplo, o cálculo para a metragem total aqui, olha só. Então ela já calculou. Agora imagina que você vai calcular para um ambiente e o consumo da laje é esse. Então, 5 metros por 5, ela já calcula também essas duas opções, tá? Aqui um outro ponto muito importante dessa planilha é em referência ao consumo de materiais, tá? Então imagina só, você vai concretar uma viga baldrame ou uma viga na obra e deu lá 1,6 metros cúbicos de concreto. É bem simples, aqui você define o traço que você vai utilizar. Então aqui eu defini esse traço, a relação água-cimento, tem umas tabelinhas aqui explicando o melhor para você utilizar. Geralmente a gente utiliza 0,55 ou 0,65, tá? Aqui ele mostra para um saco de cimento esse traço, quanto que seria em latas de 18 litros ou padiolas, tá? Então ele já fala, olha, igual aqui, um saco de cimento, 4 latas de areia, 6 latas de brita, uma lata e meia de água. Enfim, ele já calcula a quantidade de cimento, areia, pedra. A alvenaria aqui de blocos, né? É bem tranquilo também. Vamos usar um exemplo aqui, tá, pessoal? Essa parede ela tem 5 de comprimento e 3 de altura. E o bloco que a gente vai analisar é isso daqui, ó. Ele tem 29 centímetros de comprimento, 19 de altura e 14 de espessura, que é a espessura da parede. Então, olha como que funciona, ó. B1, B2 e B3. Então, ó, 29 é o comprimento, B2 é a altura
E B3 é como se fosse a profundidade, a espessura da parede, que no caso nosso é 14. Que você define a espessura da junta, né, da argamassa de assentamento, e aqui ele já calcula para você quantidade de blocos. Aqui você define o traço da sua argamassa e ele já calcula também o consumo de cimento, areia, para você assentar os blocos dessa parede, tá? Aqui ele calcula canaletas, vou dar um exemplo para vocês. Imagina só que você tem aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. E você tem uma canaleta que ela tem 19 centímetros de comprimento. Então, olha que simples. Você coloca lá 20 metros, vou mudar o valor 15, né? E o comprimento do tamanho da sua canaleta, 19. Ele já vai calcular a quantidade. Para reboco, ele calcula também. Então, vamos usar como exemplo essa parede que a gente acabou de simular. Então, ela tem 15 metros quadrados, mas ela vai ser rebocada dos dois lados, tá? Então, como que funciona? Você vem aqui e, no caso, como é 15, são 30 metros quadrados, né? Dos dois lados. 2 centímetros de espessura de reboco. Então, aqui, ele já te calcula cimento, areia, aditivo que você for utilizar. Você define aqui o traço. Vamos mudar o traço para vocês verem. Ele já muda aqui o cálculo para vocês, beleza? E aí tem outros itens também interessante, né? Então vamos imaginar que você calculou lá na obra 200 metros de barra de 8 milímetros. Isso aqui ajuda bastante engenheiros na hora de montar a tabela de resumo de aço. Essa planilha auxilia bastante. Então 200 metros, a barra de 8 milímetros, ele já calcula quantos quilos vai dar aí para vocês. 10 milímetros, ele já vai calcular também o peso com adicional de 10%, enfim. Se você definir o preço do quilo, você consegue saber o valor, né? Então vamos imaginar que o quilo está a R$ 6. Então você já sabe o valor que vai dar, calcula arame, formas de madeira, ele calcula alguns tipos de formas que depois eu vou mostrar para vocês, mas basicamente são formas nesse estilo aqui, deixa eu encontrar. Então, por exemplo, pode ser madeirite ou tábuas, né? Então ele calcula os sarrafos verticais e horizontais e as tábuas, tá? O fundo, depois eu explico para vocês, mas ela não calcula, mas ajuda bastante para levantar a quantidade de sarrafos para o travamento, tábuas ou chapas de madeirite, ela ajuda bastante. Impermeabilizante, ela ajuda você a calcular de acordo com as demãos que você vai precisar. Cobertura. Essa planilha, ela calcula, eu vou mostrar para vocês o exemplo, tá? Ela calcula esses dois tipos aqui. Cobertura nesse sistema, telhado embutido, enfim, e nesse outro sistema, mas exatamente nessa configuração. Configurações diferentes, ela já não serve, não conseguiria te ajudar nos cálculos, tá? Mas se for algo assim, para telhado cerâmico, ou assim para telha sanduíche, metálica ou de fibrocimento, ela é muito boa, ajuda a calcular. Ela calcula também, pessoal, aqui a questão das escoras. Você define a linha de escoras, o espaçamento entre as escoras da sua laje e ela vai te ajudar a calcular também. Marmoraria, como que ela calcula? Você define ali, a gente levanta o preço de algum orçamento, você coloca a dimensão aqui da peça de marmoraria, você consegue saber o valor dela. Vamos imaginar que você orçou aí uma soleira e ela tem 20 centímetros, 20 centímetros por 1 metro. Então, imagina, você já consegue descobrir quanto que está 1 metro quadrado dessa soleira aí que você orçou, tá? Acabamentos. Então, você coloca aqui a área de revestimento, vamos imaginar aqui 80 metros. Ela calcula para você o consumo de argamassa para colagem dupla ou colagem simples e o consumo de rejunte. Vamos imaginar que rejunte 50 metros, ela já calcula o consumo de rejunte aí para você, tá?
Pintura é colocar a metragem e ver aqui de acordo com as demãos, tá? Selador, massa corrida, ela vai calcular. Esquadrias, a mesma coisa. Você encontrou lá uma porta de 80 por 2,10 e viu que essa porta está custando R$ 900. Então você descobre o custo por metro quadrado na hora de fazer estimativas de custo da sua obra, tá? Aqui no final, elétrica e hidráulica é muito específico de cada casa. E o que a gente colocou aqui nessa planilha? Você coloca a estimativa de custo da construção e ela calcula para você os valores mínimos e máximos que você pode gastar nessas etapas aqui de material e mão de obra, tá, pessoal? Então aqui elétrica no máximo e no mínimo de acordo com o custo da construção, hidráulica, esgoto e pluviais, louças e metais e o total, né, dessas etapas, quanto que daria no mínimo e no máximo. Lembrando que isso aqui é um padrão utilizado aí pela Caixa, tá bom? Então, o funcionamento da planilha é esse e eu mostrarei depois, quando vocês comprarem, de forma detalhada, com exemplos, o uso para cada aba dessa planilha. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem e muito obrigado.